Oi, boa noite! Sejam bem-vindos a mais uma live do TT. Hoje é a sexta live e vamos falar sobre os maiores mitos sobre a amamentação. A segunda parte, né, dessa pequena série de live que eu fiz, porque é tanto mito em amamentação que existe que eu precisei fazer uma parte 2. Não consegui falar tudo em uma live só, e acredito que não vou conseguir nessas duas lives falar sobre todos os mitos, porque existem muitos mitos relacionados. Eu separei os principais, aqueles que a gente mais ouve na clínica, aqueles que a gente mais ouve às vezes dentro da nossa própria casa, tá? Pra gente começar a desconstruir esse raciocínio que é criado pela cultura do desmame sobre a amamentação na nossa cabeça, tá bom? Como é que tá aí onde vocês estão? Aqui tá chovendo muito. Eu tô torcendo aqui pra energia continuar tranquila, né? Pra gente continuar conversando, pra que essa live seja ótima e esclarecedora, tá? Então já manda essa live aí pras pessoas que você acha que vai beneficiar esse conhecimento, tá? As gestantes, as pessoas que trabalham com amamentação. Como eu disse nos stories anteriormente, essa live não vai ficar gravada. Então eu sugiro, né, se você quer aprender mais, quer guardar tudo que eu vou dizer aqui pra vocês, já separa aí um caderninho ou o bloco de notas em outra aba do celular, não sei, pra você ir anotando aquilo que eu for falando, tá bom? Então vamos lá. Vamos começar porque é muito mito, né, gente, que tem relacionado à amamentação, é muita coisa. E já quero esclarecer que aquilo que eu for falando, que você não entender bem o que eu quero dizer, ou que você tiver ainda alguma dúvida relacionada, pode deixar aqui nos comentários que no final da live eu vou estar olhando tudo, tá bom? Então bora lá. A gente vai falar hoje sobre alguns mitos relacionados, primeiro aqui, aos bicos artificiais, né? E o primeiro mito que eu trago para você é que o bebê faz o seio de chupeta. Ele faz o peito da mãe de chupeta, é o famoso chupeito. Isso não existe, tá? Isso literalmente não existe. E o que eu quero dizer é que a sucção não nutritiva ela é importante para o desenvolvimento infantil, é essencial para o desenvolvimento de sucção, o desenvolvimento crâniofacial dessas crianças, tá certo? A gente precisa desconstruir essa ideia de que a criança fica no peito fazendo o peito de chupeta. Porque o que é que veio primeiro, né? A chupeta ou o seio materno? Lógico que o seio materno. A chupeta foi uma invenção da indústria, né, para vender e também aí para tirar essas crianças, né, de mais perto da mãe, poder possibilitar com que essas crianças ficassem mais tempo longe das mães. E com isso a indústria também pudesse fazer essas mulheres trabalharem mais tempo. Então a gente precisa começar a criar um raciocínio aí de questionamento, né, sobre todas essas coisas que existe e sobre toda essa cultura de amamentação e que às vezes a gente não para refletir, para raciocinar a respeito, tá bom? Então vamos lá. A sucção não nutritiva é super importante, tá? E é super importante, inclusive, para calibrar a produção de leite materno da mulher. Então, a criança ela fica ali no peito realmente para relaxar, fica muito tempo em seio materno, ela não está fazendo o peito de chupeta, ela está usando o mecanismo de sucção não nutritiva para se acalentar, para relaxar, para conseguir adormecer, e isso favorece a calibração da produção láctea dessa mãe, tá bom? Então, vamos esquecer essa história de que as crianças elas fazem o seio de chupeta, tá? Segundo mito relacionado aos bicos artificiais. Chupeta não atrapalha em nada, só ajuda ainda mais quando o neném é muito novinho. Gente, é totalmente o contrário, né? Chupeta atrapalha e muito, atrapalha tudo. Chupeta só ajuda a desmamar, só ajuda a criar engurgitamento mamário. Ponto. É isso, chupeta não ajuda. O que a gente muitas vezes acha que é ajuda, né? Que é tirar esse neném de perto dessa mãe, que é colocar esse neném não acalentar esse neném no momento de choro e ir lá e dar uma chupeta, é muitas vezes o oposto. Isso não ajuda em nada, tá? E nem todo choro dessa criança vai ser de fome. Muitas vezes a chupeta ela é introduzida para tirar um pouco essa criança do seio materno, mas a gente precisa também entender o comportamento da criança. Muitas vezes a criança ela chora porque ela precisa de acalento ou porque ela está com dor. Então, uma estratégia que é muito legal nesses casos em que a criança chora porque ela precisa de acalento é acalentar a criança, né? Fazer ruído branco, que é o famoso shh,
que é o ruído que essa criança está acostumada a ouvir dentro do útero da mãe. Esse ruído tem o poder de acalentar as crianças. Então é muito comum a gente ver, né, as mães ali com as crianças fazendo Isso não é instintivo. Isso é realmente, existem estudos que comprovam, né, que esse barulho realmente acalma as crianças e faz com que as crianças acalentem, e muitas vezes as crianças vão acalentar, não necessariamente precisa de colocar uma chupeta ali, tá? E quando ela precisar realmente da sucção não nutritiva, vai ser o seio que pode acalentar elas, tá bom? Então, assim, não existe livre demanda de amamentação com o uso de chupeta. Se uma criança está em amamentação sob livre demanda, não é simplesmente porque ela não faz uso da fórmula que ela está em amamentação sob livre demanda, tá? Ela pode estar em amamentação e fazer uso de chupeta, e isso tira a livre demanda. Por quê? Porque a criança vai menos tempo para o seio materno. Então, isso favorece o engurgitamento mamário, favorece o aparecimento de mastite. Muitas vezes o leite materno diminui, a produção diminui e ninguém sabe por quê, tá? E aí, o acompanhamento profissional é super importante por isso, para entender os casos, para conseguir formar o raciocínio clínico adequado, para conseguir orientar essas mães. Isso aí é muito comum na clínica, a gente receber mães que chegam com engurgitamento mamário, mas meu filho está em aleitamento materno exclusivo. E quando você vai buscar o histórico, você percebe que existiu a oferta de mamadeira, existe a oferta de chupeta. Por mais que essa mãe não dê em todos os momentos, mas no momento ali que a criança suga em chupeta, ele está deixando de fazer sucção não nutritiva em seio materno e ele está deixando de calibrar esse seio para a produção mais adequada. E com isso, o favorecimento do surgimento de mastite é muito grande, tá? Então, o que às vezes as mães fazem achando que vai liberar o seu seio, muitas vezes pode ter o efeito oposto, o efeito inverso, entende? De que a criança vai ficar ali separada do seio da mãe, porém, ela vai começar a desenvolver, a mãe pode começar a desenvolver, né, o engurgitamento, né, o empedramento, numa linguagem mais popular, tá? E aí a gente tem que lembrar sempre, amamentação em seio materno é criação de vínculo. E vínculo é super importante para o desenvolvimento do bebê, tá? Não é só essa relação de nutrição. Existem várias coisas, o bebê não suga apenas para se nutrir, certo? Isso precisa estar muito claro na cabeça dos profissionais que trabalham com amamentação. Ele não vai sugar só por fome, tá? Vamos para um outro mito. Uma mamadeirinha só não tem problema. Será que não tem problema? Eu já contei aqui a história do meu esposo, né, que minha sogra me contou, que ele foi desmamado pela oferta de uma mamadeira só. E é uma mamadeira só que pode desmamar uma criança, tá, gente? A confusão de bicos existe sim. A confusão de bicos é super séria. Ela precisa ser levada a sério, tá? E eu vou falar disso mais pra frente, sobre confusão de bicos, se dá pra reverter ou não. Mas a gente precisa entender que a gente pode evitar muita dor de cabeça, tanto para as mães quanto para os profissionais, evitando a oferta de bicos artificiais. Então, uma mamadeira só, ela tem muito problema, né? Ofertar um pouquinho de água, ofertar um pouquinho de chá, tem muito problema sim para a criança. A criança, ela não tem o cognitivo que a gente tem. A criança ainda está aprendendo o que é se alimentar, aprendendo que ela pode usar a sucção para se alimentar. E a criança, né, eu já falei em outros vídeos também, tem muita falência sensorial na região oral. Se você desperta estímulos diferentes, muitos estímulos diferentes para a criança em relação à sucção, em relação a uma função, né, um hábito que se tornará, que tem uma função, na verdade, e que pode ali deixar de ser somente reflexa, essa criança realmente pode fazer essa confusão de bicos, confusão de textura, confusão de fluxo, tá? Isso existe, é muito sério e precisa realmente ser levado a sério por quem quer trabalhar com amamentação. Então, a minha recomendação é, se você deseja amamentação exclusiva sob livre demanda, não oferte bicos artificiais, ok? Então, vamos lá. E aí, mais um mito é que não dá para reverter confusão de bicos. E isso é um mito que existe dentro da própria clínica de amamentação. Muita gente fala isso, se acontecer confusão de bicos não dá para reverter, não. Dá para reverter sim, em muitos casos. Existem casos em que essa conversão pode não acontecer, né? Essa reversão.
Desculpe, essa reversão pode não acontecer. Existem casos em que a gente vai ali estabelecer um aleitamento materno misto, porque a criança ela não vai conseguir voltar a ficar em aleitamento materno exclusivo, mas é possível. Então, para evitar dor de cabeça, o melhor é não oferte bicos. Se possível, não oferte bicos artificiais para a criança. Se precisar de uma complementação, a gente tem outras estratégias para poder oferecer leite materno. Ofertar leite materno ou ofertar fórmula, né? A gente tem outras opções. E aí, entre as opções do copinho, da colher dosadora, tá? A gente precisa pensar além para poder não chegar ao ponto de ofertar os bicos artificiais, mas sempre partir do ponto de que essa escolha é da mãe. E a gente só está aqui para facilitar esse processo, ok? Então, vamos lá. O recomendado é não ofertar bicos artificiais. E aí a gente vai passar para um outro grande bloco dessa seção de mitos sobre a amamentação, que é os mitos relacionados ao manejo, ao próprio manejo de amamentação, certo? Então, vamos lá. Mais um mito. Não dá para amamentar gêmeos exclusivamente. Ou não dá para amamentar duas crianças, né, exclusivamente em seio materno. Existe, gente, a chamada amamentação em tandem. O que é isso? É a possibilidade de amamentar mais de uma criança em seio materno. Isso pode acontecer com mães que estão ainda em fase de amamentação e engravidam novamente. E aí, quando ela tem seu filho, ela tem uma outra criança que ainda amamenta. Ou isso pode acontecer também nos casos de gêmeos. E existem casos em que realmente a complementação ela se faz necessária, mas em muitos casos a amamentação exclusiva é possível sim. E para esses casos é super importante o acompanhamento de um profissional capacitado para ajudar essa mãe com essa rotina de amamentação, orientar as estratégias mais adequadas para ela fazer, para ela conseguir, né, manejar duas crianças em seio materno ao mesmo tempo. A decisão de amamentar não é uma decisão fácil em nenhuma hipótese, né? Com uma, com duas, com três crianças. Nunca é uma decisão fácil. Porém, se essa mãe ela tiver o apoio e o incentivo adequado, ela consegue sim. E esse processo pode se tornar mais leve. Então, a gente tem que pensar dessa maneira. E sim, é possível amamentar mais de uma criança. Inclusive, tem até um Instagram de uma família, né, que teve 5 filhos. Eles tiveram 5 filhos, são os quíntuplos. Eu vou encontrar esse arroba aqui para deixar para vocês depois da live. Mas essa mãe, ela tem um depoimento muito bonito, eu até compartilhei isso aqui no meu Instagram, sobre o processo dela de amamentação de 5 crianças ao mesmo tempo. Então imagine, se a mãe consegue amamentar 5, o que é que a mulher ela não consegue fazer, né? Ela consegue sim amamentar mais de uma criança, tá? Então vamos lá. Segundo mito, né, relacionado ao manejo e amamentação. Não pode ofertar as 2 mamas na mesma mamada. Muito complicado, né? E a gente vê isso sendo muito recomendado. Inclusive, já fiz isso, confesso. Que por desconhecimento em amamentação, já orientei isso. E quando descobri que isso era um mito, que isso era a regra, eu realmente, era assim, regra que não tem fundamento nenhum, né? Eu realmente fiquei bastante, meu chão caiu, né? Como é que eu estava fazendo esse manejo errado? E muitas vezes a gente está passível de erros mesmo, a gente tem que saber lidar com eles, né? Saber que a gente consegue crescer a partir disso e que a gente consegue aprender com os nossos erros. Mas orientar a mãe que ela não pode ofertar os 2 seios na mesma mamada é muito complicado. Por quê? Porque a capacidade de armazenamento de uma mama varia de mãe para mãe. Então, nenhuma mama em uma mulher é igual a outra. Mamas não são simétricas, as mamas têm capacidade de armazenamento diferenciadas em uma mesma mulher, imagina de mulher para outra. Então, não existe regra quando a gente fala sobre a oferta de seio materno. Existem mães que têm menos tecido adiposo, menos glândulas mamárias, e a calibração do leite materno, da produção de leite materno nessas mães, ela vai exigir mais mamadas de uma criança. E muitas vezes a demanda da criança vai exigir mamada em 2 seios ao mesmo tempo. Então a gente não pode chegar para uma mãe e dizer assim, você não pode ofertar 2 seios de uma mesma mamada. A gente precisa avaliar como é que está sendo a transferência efetiva de leite nesses casos, como é que a criança está se satisfazendo, quais são os sinais que essa criança ela está emitindo, né?
essa criança se mostra saciada, essa criança ela se mostra relaxada depois da amamentação, ela adormece, ou ela ainda fica ativa, ela ainda apresenta movimentos de busca. A gente precisa entender o funcionamento das crianças, entender sobre o manejo de mamas, perceber se essa mama deu uma esvaziada. A própria mãe, ela sente isso, ela sente quando o seu peito enche, ela sente quando o bebê já está mais relaxado, porque a sucção fica um pouco menos vigorosa. Então, a gente precisa saber para poder orientar bem essas mães e desconstruir esses mitos e essas regras pré-estabelecidas, né? Regrinhas não ajudam as mães em nada. Regras não ajudam no manejo de amamentação, mais atrapalham do que auxiliam em alguma coisa. A gente precisa entender o raciocínio clínico que existe por trás disso para poder orientar adequadamente cada caso individualmente. Tá ok? Então vamos lá, se o bebê precisar mamar em 2 mamas, né, ele vai fazer isso, vai ficar saciado e vai conseguir também ajudar a calibrar a produção de leite materno dessa mãe, tá? Mais um mito relacionado ao manejo de amamentação. Tem que deixar o bebê mamar muito tempo para garantir a saída de leite posterior. Gente, eu já falei aqui sobre leite posterior e leite anterior, vou retomar esse assunto, porém, é mais uma regra, né, que a gente coloca para as mães. Tem que deixar o bebê muito tempo no seio materno. Gente, a amamentação existe antes dos relógios. Então, essa coisa de tem que mamar de 3 em 3 horas, tem que acordar o bebê para mamar de 3 em 3 horas, vai depender muito de cada caso, né? A gente precisa, sim, estar atento aos sinais do bebê. Se é um bebê muito sonolento, é para se ter maior atenção para essas crianças, sim. Mas se é uma criança, né, prematura, por exemplo, recém-nascida, recém-nascidos dormem bastante. Então, essa coisa de ficar acordando a criança pode não ser saudável para aquela criança, tá? E a amamentação sob livre demanda é de acordo com a demanda da criança, né? Livre demanda, o próprio nome já diz, livre demanda. Não é sobre a demanda que a gente impõe sobre essa criança, mas sobre a demanda da própria criança, certo? E por isso o acompanhamento profissional é super importante. Mais uma vez, bato nessa tecla. É importante, é essencial para que se haja realmente estabelecimento de amamentação exclusiva, né? Pelo menos até os 6 meses de idade. E aí, é super importante que a gente deixe isso muito claro para essas mães, tá? Se ela já recebeu essa orientação alguma vez na vida, a gente precisa também saber esclarecer isso. É super importante que no momento da consultoria a gente esclareça os mitos para essas mães, tá? Porque eles existem, eles estão aí, elas podem ouvir isso tanto dos seus parentes mais próximos, né? Dos seus familiares, quanto de outros profissionais que realmente não têm uma capacitação nessa área, não estudam muito aí e acabam reproduzindo isso erroneamente. Então, a gente precisa estar atento a esses detalhes, tá? Mais uma vez, regras pré-estabelecidas podem colocar tudo a perder, ok? E aí a gente parte para mais um bloco, né? Aqui o 8º bloco de tudo que eu já falei, né? Puxando aí da outra live, que são os mitos relacionados agora à consultoria de amamentação. E, gente, existem muita coisa e aqui eu estou aqui para esclarecer isso para vocês, tá? Vamos começar pelo primeiro mito, que é a consultoria não serve para mães que ofertam fórmula, né? Porque tem muita gente que pensa, a consultoria em amamentação não serve para aquela mãe que oferta fórmula. E eu quero dizer que a consultoria em amamentação não é apenas sobre a nutrição da criança. Ela é sobre apoio, ela é sobre incentivo, né? Ela é sobre dar apoio, inclusive emocional, para mulheres que passam, inclusive, por dificuldades em amamentação. Então, a consultoria ela serve para mães que desejam amamentar, né? Para mães que querem aprender sobre a amamentação, para mães que passam por dificuldades em amamentação. Então, se a mãe precisa ofertar a fórmula, ela precisa também de orientação, ela também precisa de apoio. Muitas vezes ela vai precisar ofertar uma fórmula não por escolha dela. Isso acontece bastante. E é aí que entra a consultora em amamentação para apoiar, para incentivar, para dizer eu estou aqui, eu entendo o seu processo e a gente vai tentar otimizar isso da melhor maneira possível. Inclusive, o acompanhamento fonoaudiológico nesses casos é imprescindível. Por quê? Porque se a criança ela precisa fazer a oferta de fórmula láctea, ela vai precisar de um melhor utensílio a ser ofertado para que a gente possa otimizar o desenvolvimento crâniofacial dessa criança. Então, os melhores utensílios, se essa mãe escolher introduzir um bico artificial, né? Porque isso é uma escolha da mãe, a gente também tem que pensar
sobre qual o melhor bico artificial, ou melhor, qual o bico que vai ser menos danoso para essa criança, para o desenvolvimento dela, para orientar essa mãe também sobre os possíveis engurgitamentos, sobre as possíveis mastites que podem, né, aparecer aí com a introdução de uma fórmula láctea. Então é um mundo muito grande em que a consultoria consegue abarcar e consegue orientar e incentivar essas mães. Então o acompanhamento de consultoria também é para mães que fazem oferta de fórmula láctea, ok? E vamos para mais um mito. A consultoria é só passar laser. A consultoria é só o laser. Isso é uma coisa que se escuta bastante por aí, tá? Por exemplo, a mãe chega pra gente e fala assim, eu não vou querer consultoria não, eu só queria saber qual é o preço do laser. E aí a gente precisa pensar sobre isso, tá? É o conhecimento que faz a consultoria, não a laser terapia, tá, gente? O laser é uma estratégia, uma tecnologia que também é importante. As tecnologias têm o seu lugar, mas sem o conhecimento o laser não serve para nada. Se você não souber o que fazer com ele, ele não vai servir para nada, tá? E o laser não resolve todos os problemas. E eu vou falar isso mais pra frente sobre as coisas relacionadas ao laser. Mas aqui, em relação à consultoria, se você não tiver laser, ou você não souber o que fazer com ele, né? Você pode ser um consultor de amamentação, sim. Você não precisa de um laser para ser um consultor, para poder orientar essa mãe quanto a melhores estratégias. Inclusive, as estratégias, né? As tecnologias mais leves, o uso de tecnologias mais leves é, inclusive, mais sustentável. E a gente pode orientar essas mães sobre isso, tá? Então, a gente tem que estar munido aí de todos os aparatos possíveis para realizar a melhor consultoria para essas mães, sim, mas consultoria não é só laser. E a gente precisa deixar isso muito claro para essas mães, principalmente para essas que acham que só quer fazer o laser, não quer a consultoria. Mas qual é o princípio do laser? Por que utilizar o laser? Né? O laser sem um manejo adequado pode acontecer reincidivas, e eu vou falar isso um pouquinho mais para frente. Mas vamos aqui para mais um mito relacionado à consultoria de amamentação. Consultoria em amamentação é muito cara. Isso é um mito clássico, né? Falou em consultoria, não vou fazer consultoria, porque consultoria é realmente muito cara, né? E há quem diga isso, há quem diga que não, tá? E o que eu quero dizer para você é que o valor da consultoria de amamentação é bem diferente do preço dela. Valor é muito diferente de preço, né? Qual seria aí o valor do seu trabalho? Já parou para pensar sobre isso? É super importante a gente pensar sobre isso. Eu falei sobre isso na última newsletter que eu enviei por e-mail. Se você ainda não se inscreveu, pode colocar o seu e-mail lá. Eu deixei o link lá na minha bio para a pessoa que quiser realmente receber um conteúdo mais denso, né, mais específico sobre a amamentação. Eu mando e-mails regulares falando sobre isso. E no último eu falei sobre esse assunto, né, sobre o preço e o valor da consultoria em amamentação. E aí, quando essas dúvidas chegam para mim, eu envio uma pergunta de volta para essas pessoas, né? Quanto é que você economiza com a consultoria e amamentação? Porque a gente precisa construir um raciocínio, né? Um recém-nascido que vai usar aí fórmula exclusiva, ele consome cerca de 12 latas de fórmula por mês. Até os 6 meses aí, isso dá mais ou menos, fazendo um cálculo aqui, 72 latas de fórmula láctea. Isso corresponde a cerca de R$3.000 nos valores atuais de 2021, tá? Em fórmulas lácteas. E aí, a gente precisa construir outro raciocínio, né? A gente vai fazendo os cálculos. R$3.000 só em fórmula. Essa criança vai precisar de utensílios, essa criança vai precisar de alguns apetrechos específicos, né? Bico, mamadeira, coelhos para fazer esterilização, enfim. Tudo isso vai entrando no cálculo do gasto com fórmula, tá? Além disso, a gente pode pensar também na ocorrência de doenças para essas crianças, né? Então, diarreias ocorrem com muito mais facilidade nas crianças que fazem uso exclusivo de fórmula, infecções respiratórias, otites de repetição. E aí a gente coloca nesse cálculo o custo com a farmácia, o custo com idas recorrentes ao pediatra, o custo com possíveis internações, tá? E aí, se a gente pensar sobre tudo isso, a gente chega aí num cálculo básico de uns R$10.000. E aí, isso parece muito dinheiro, né? Parece muito dinheiro. Mas eu também preciso deixar claro para vocês que a amamentação, ela não é barata, tá? A amamentação, ela não é de graça. Se a gente fala para uma mãe que amamentar é de graça, a gente coloca um peso sobre essa mãe que não é exatamente a verdade sobre as coisas. Por quê?
Porque a amamentação, ela tem o seu preço sim, tá? O desgaste físico de uma mãe, o desgaste emocional de uma mãe não é barato. E a amamentação, ela tem os seus próprios apetrechos específicos, né? Como o uso de bombas extratoras, mães que usam ali almofadas em amamentação. Existem algumas coisas que podem favorecer o processo de amamentação, o uso de sling, por exemplo. Então, existe um custo aí que se tem com a amamentação para uma mãe que deseja o mínimo aí de conforto e bem-estar para ela, que isso também não pode ser visto como luxo. A mulher, ela precisa também ter o seu bem-estar até para poder promover uma amamentação efetiva, que é um processo desgastante, tá? E aí, a gente também tem que pensar, esclarecidos esses pontos, né, em que a amamentação não é de graça, mas que existem todos esses custos relacionados ao uso de fórmula exclusiva, né, a gente pode começar a pensar sobre o valor de uma consultoria em amamentação. Tá? E preço e valor, como eu disse no início, são coisas distintas, né? Preço é calculável, valor é imensurável. E aí, a consultoria em amamentação, ela vai entrar como uma estratégia capaz de apoiar e incentivar mulheres, né, que estão passando por um processo novo, um processo que pode ser dolorido, pode ser difícil, um processo de dificuldades, inseguranças, dúvidas que são comuns dentro de um novo processo, um processo que vai ser aprendido agora por essa mãe e por esse bebê, tá? Podem passar por privações de sono, por dores, por feridas ao amamentar, e é por isso que a consultoria em amamentação tem um valor imensurável, né? Ela, inclusive, é capaz de prevenir a criança em relação ao surgimento dessas doenças que eu falei, das diarreias, das cólicas recorrentes, tá? Do uso de medicamentos, das idas recorrentes ao pediatra, e além de otimizar, né, o vínculo entre mãe e bebê. Então, ditas todas essas coisas, aí eu pergunto para você, né, qual é o valor da consultoria em amamentação? Quanto é que vale uma consultoria em amamentação? E isso aí vai depender daquilo que é valor para você, daquilo que é valor para essa mãe, tá? Então, as perguntas que eu sempre faço para poder pensar sobre isso, né? O que é mais caro? É mais caro desmamar o bebê? Os gastos com a fórmula são mais caros, os gastos com internações é mais caro, né? O desgaste físico e emocional do desmame também entra nessa conta, tá? E aí a gente vai pensar que a consultoria é um trabalho que precisa ser valorizado, é um trabalho muito bonito e muito importante. E não é porque eu sou defensora de amamentação, não é só por isso. Por quê? Porque a consultoria, ela também pode ser feita em outros espaços que não sejam somente no particular, naquilo que seja oneroso, tá? Um profissional que é capacitado em amamentação, ele pode fazer isso dentro do ambiente público, dentro do ambiente de saúde pública, no SUS. Então, se você entende sobre a amamentação e sabe orientar bem uma mãe, ela sai do seu consultório, do momento que você atendeu ela ali, seja no hospital, enfim, onde você atender, e ela sai ali com capacidade para manter esse filho em amamentação exclusiva, você já deu as ferramentas necessárias para essa mãe para conseguir aí manter uma criança, né, com desenvolvimento saudável, com desenvolvimento mais apropriado e adequado para ela e até os 6 meses de idade. E isso não tem valor, tá? Ou melhor, isso tem um valor incomensurável, tá certo? E aí eu vou deixar agora a resposta de quanto vale uma consultoria em amamentação com vocês. Se vocês concordarem comigo, vão digitando aí que depois a gente pode voltar nesse assunto. E aí a gente entra agora para mais um bloco que são os mitos relacionados à laser terapia em amamentação, tá? Existe a ideia de que o laser ele resolve todos os problemas e é justamente naquele caso em que as mães chegam para pedir o laser e não a consultoria, tá? Existe tanta propaganda difundindo os benefícios da laser terapia que a mãe acha que se ela fizer o laser tá resolvido. Tá resolvido os problemas com fissuras, tá resolvido o problema dela lá, a dificuldade relacionada à amamentação, e não é isso que acontece na prática, né? O laser ele não é mágico, sozinho o laser ele não faz nada, tá bom? Existe esse mito aí sobre o laser. Então, as mães querem resolver o problema e o objetivo da consultoria é tratar a causa. Então, eu comentei mais cedo, né, quando eu falei antes sobre o laser, em alguns casos pode acontecer recidiva se você for ali, fizer a laser terapia com essa mãe e otimizar essa cicatrização,
você vai resolver ali o problema pontual, mas você não vai tratar a causa. E se for um problema de pega, e se for um problema de posicionamento, a mãe vai continuar fazendo isso, você não prestou a consultoria, e vai acontecer a recidiva, e isso vai voltar contra você mesmo, que é o profissional de amamentação, tá? Porque essa mãe provavelmente vai colocar em xeque aí a sua competência como profissional. Não, porque fui atendido por um consultor, porque é assim que as conversas rolam, né? Fui atendido por um consultor, ele veio aqui e fez o laser, que muitas vezes vai ser o que a mãe te pediu, mas isso acontece. Veio aqui, fez o laser, resolveu, mas depois voltou tudo de novo. E aí? Então não é o laser que resolve os problemas, o laser é uma estratégia, tá? O conhecimento, inclusive sem o laser, pode resolver muitos problemas. Tá bom? Vamos lá. Mais um mito, tá? O laser aumenta a produção láctea. Então, gente, a fotobiomodulação com laser, ela tem indicações específicas, ela não serve para todos os casos, tá? Ela serve muito para cicatrização, ela serve como ação analgésica, ela serve como ação anti-inflamatória. Mas não existem estudos que sustentem que o uso do laser aumenta a produção láctea. Primeiro, porque a produção láctea, né, a síntese de leite e a síntese e secreção de leite acontece pelo hormônio prolactina, tá? Esse hormônio ele é produzido no hipotálamo. O hipotálamo fica no cérebro. Você consegue fazer laser terapia intracraniana? Você consegue fazer laser terapia no cérebro? A resposta é que não, principalmente se a gente está falando de laser de baixa potência, tá? Então aí a gente começa a pensar, será que uma terapia com laser, vamos dizer assim, à distância, ela pode resolver um problema? Talvez. Não existem estudos que sustentem essa prática. Existe um estudo que fala sobre a possibilidade, né, do aumento da prolactina com laser aí no seio materno, mas a metodologia desse estudo é fraca e a gente não pode se sustentar falando sobre ciência baseada em evidências, né, prática baseada em evidências, a gente não pode se sustentar em evidências que têm metodologias fracas. Então, isso não sustenta para a gente usar o laser como aumento da produção láctea. E quando chegam esses questionamentos para mim, eu penso em alguns pontos. E eu vou falar sobre eles com vocês, tá? Primeiro, a maioria dos casos de baixa produção láctea que chegam na sua clínica ou melhor, a maioria dos casos de baixa produção láctea que chegam na nossa clínica é devido a questões hormonais? Será? E a resposta que eu tenho para te dar é que não é, tá? Então, só por aí a gente não vai pensar no uso do laser para resolver essas questões. Segunda pergunta, você saberia explicar para essa mãe qual é o princípio fisiológico do que você vai estar fazendo, né, irradiando ali o peito dela para aumentar a produção láctea? Não, porque não tem base científica, então você não vai ter como explicar isso para a mãe, já que a produção da prolactina é feita pelo hipotálamo, ok? E terceiro, é que se a gente coloca as expectativas, né, da nossa terapia nos resultados que o laser vai trazer, a gente tira o foco do que é mais importante na terapia, tá? Que não é o laser, como eu já disse, mas o conhecimento técnico que você tem, o apoio que você pode dar, o incentivo que você pode dar para essa mãe, o foco da terapia não é o laser. Então, quando existir aí esses casos também de baixa produção láctea, o melhor é a gente procurar a causa raiz, tá? Investigar o todo para então a gente propor a estratégia que melhor se adeque para esse caso e não ficar aí propondo estratégias que não fiquem bem esclarecidas para essas mães, tá? Tudo que a gente propor como estratégia de amamentação precisa estar muito claro, precisa fazer sentido, tá? Não só para a gente, mas também para quem vai estar recebendo tudo aquilo que a gente tem para ofertar, tá bom? E por aqui eu encerro essa sessão de mitos sobre amamentação. Se você conhece mais algum mito relacionado à amamentação e que você gostaria de esclarecer, fala pra mim, se eu não abordei eles aqui, tá? Manda pra mim, pode mandar nos comentários ou manda pra mim lá no direct, tá certo? Foi um prazer ter esse tempo aqui de conversa com vocês sobre isso.
Amo falar sobre a amamentação e estaremos juntos aí nessa caminhada para desvendar cada dia mais sobre a amamentação e para aprender mais sobre isso, tá certo? Espero que vocês tenham uma ótima sexta-feira, um ótimo final de semana e a gente se vê por aqui, por ali, em todos os lugares. Se você não me segue ainda nas outras redes sociais, tá? Eu tenho o Facebook, que é FGA Carol Brasileiro. Aqui no Instagram é FGA Carol Brasileiro. E no YouTube é Carol Brasileiro, certo? E a gente se vê nas próximas vezes. Eu volto aqui para fazer mais lives. Se você tiver sugestão de assunto que você queira tirar suas dúvidas também, manda para mim, tá certo? E uma ótima sexta-feira, uma ótima noite para todo mundo. Um beijo e até mais, gente. A gente se vê, viu? Muito obrigada!